Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Mateus 11. Mateus 11. E leremos a partir do verso 25 até o versículo 30. Mateus 11, 25 a 30. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Meus amados, este convite de Jesus, que é o melhor convite do mundo, está posto num contexto de rejeição de Jesus. E eu queria aqui, a título de introdução, trazer duas situações onde fica muito claro a rejeição que Jesus estava enfrentando. A primeira situação está bem posta nos versos 16 e 19 desse capítulo, quando veio João Batista pregando arrependimento, e as pessoas reagiram a ele dizendo: ele tem demônio. E João Batista não comia e não bebia. João Batista vivia uma vida no deserto, de forma tão frugal, sem convívio social. E muitos rejeitaram a pregação de João Batista, dizendo: ele tem demônio. E aí no verso de número 19, Jesus contrasta João Batista com ele, diz: veio o Filho do homem, que come e bebe, que se relaciona, que não foge das festas, que está onde o povo está, que tem convivência social. E eis que chamaram Jesus de glutão, de beberrão, de bebedor de vinho, de amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, o ser humano, quando ele quer rejeitar o evangelho, ele arranja uma desculpa. Ele sempre tem uma desculpa. Ele escuta dois pregadores diferentes, de dois estilos diferentes. Ele rejeita um e rejeita o outro, e encontra motivo para rejeitar um, e encontra motivo para rejeitar o outro, porque ele está predisposto a não querer mesmo, ele está com a porta fechada, deliberadamente ele não quer ouvir. A segunda situação está posta aí nos versos 20 a 24, e vocês vão perceber que Jesus está trazendo um ai às cidades de Corazim, às cidades de Betsaida. E depois no verso 23, ele está fazendo um ai, trazendo um ai à cidade de Cafarnaum. Cidades que viram Jesus, que ouviram Jesus, que presenciaram milagres de Jesus. Cidades que viram que o mundo inteiro não pôde ver. O próprio Deus encarnado, os milagres esplêndidos, os ensinos majestosos, os sinais do reino. E não obstante tanta evidência, tanta eloquência, tanta clareza, tanta sublimidade, os céus descendo à terra, a voz de Deus
tão clara e eloquente, eles não creram. E Jesus está dizendo que aqueles que, apesar de ouvirem e apesar de verem as maravilhas divinas e rejeitarem estas maravilhas divinas, no dia do juízo, essas pessoas terão um rigor maior do que as cidades mais perversas da história, de Tiro, de Sidom, de Sodoma, de Gomorra. Ou seja, aqueles que viveram na perversão mais sombria, aqueles que viveram na devassidão mais aguda, aqueles que se renderam e se capitularam aos desejos mais perversos, terão menos rigor no dia do juízo, do que aqueles que conhecem a verdade, que ouviram a verdade, que viram os milagres, e apesar de todas essas evidências ainda rejeita a graça de Deus. É diante desse cenário, portanto, desse contexto de rejeição, que Jesus tem para nós 5 lições que eu quero partilhar com vocês à luz desse texto. A primeira lição é que o orgulho fecha a porta da graça, enquanto a humildade é a sua porta de entrada. Olha comigo os versos 25 e 26. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O que Jesus está querendo dizer com isso? Bom, historicamente, sempre foi assim. As pessoas mais simples dão mais acolhida ao Evangelho do que as pessoas mais sofisticadas. As pessoas que se acham importantes, as pessoas que se acham cultas, as pessoas que se acham grandes, as pessoas que acham que elas são muito importantes, via de regra elas têm a tendência de achar que são autossuficientes, que elas não dependem de nada, que elas não dependem de ninguém. Agora é claro que o Senhor Jesus Cristo não está aqui denunciando a capacidade intelectual. O Senhor Jesus está denunciando aqui o orgulho. Jesus não está dizendo que a inteligência humana é um obstáculo para a fé. Não, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que o orgulho é um obstáculo à fé. Não é o intelectual, não é o sábio, não é o inteligente, não é o que alcançou o pináculo do saber humano que fecha as portas à salvação, não. É o orgulho, é a soberba, é a arrogância, é a altivez. A Bíblia chega a dizer que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. E o Evangelho, irmãos, é tão maravilhoso que, às vezes, uma pessoa que alcança o ponto mais elevado, mais alto do saber humano, por exemplo, lê a Bíblia, não entende nada, não decifra nada, não compreende nada. E de repente uma pessoa que mal soletra e vai lendo aos trancos e barrancos, tem os seus olhos abertos, e ele compreende as verdades eternas. E Jesus está dizendo aqui: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, em outras palavras, aos soberbos, aos arrogantes, aos altivos de coração, mas as revelaste aos pequeninos. Se a arrogância fecha a porta da graça, a humildade abre a porta do reino. É por isso que Jesus começa as bem-aventuranças assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus despede os que se acham grandes vazios, mas abastece e alimenta os que chegam carentes da sua graça. A segunda lição que esse texto nos ensina, meus amados irmãos, é que somente através de Jesus Cristo os pecadores podem conhecer a Deus. Olha comigo o verso 27, por favor. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Ou seja, Jesus está dizendo uma coisa aqui: Ele é o intérprete do Pai, Ele quem mostra o Pai, Ele quem revela o Pai, Ele quem dá compreensão de quem é o Pai. Você quer saber quem é o Pai? Você tem que ir a Jesus. Só Ele pode revelar o Pai para nós. Nenhum outro caminho, nenhuma outra forma. Não é uma ciência oculta, não é um ensinamento de um grande mestre, não é uma academia teológica, não é um livro místico que você vai ler e vai abrir o caminho, não é nenhuma experiência que você vai ter, não, é o Filho quem revela o Pai. E é curioso que há uma contrapartida, é o Pai quem revela o Filho. Vocês se lembram lá de Mateus 16, quando Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, em Cesareia de Filipe, que Jesus faz uma enquete com os seus discípulos, perguntando para eles assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Senhor, o povo está tão confuso a teu respeito, uns pensam que tu és João Batista, outros acham que tu és Elias, outros acham que tu és Jeremias, outros acham que tu és alguns dos profetas. O povo não sabe nada, está todo confuso. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez Pedro aguardasse até um elogio de Jesus: parabéns, Pedro, você é um homem muito inteligente, você tem um bom discernimento espiritual. Você tem razão, é isso mesmo. Mas Jesus disse o contrário para ele. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, ô Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, você também não saberia quem eu sou. Só o Pai revela o Filho, só o Filho revela o Pai. E Jesus está mostrando aqui esta verdade, porque a rejeição que ele estava tendo em Israel é que as pessoas não acreditavam que ele fosse o Messias, que ele fosse o Filho de Deus, que ele era o caminho para o Pai, que ele que haveria de levar ao Pai. Estavam rejeitando a Jesus. E quem rejeita Jesus não tem o Pai, quem não tem o Filho não tem o Pai. Não há a mínima chance de alguém ter comunhão com Deus a não ser por meio de Jesus. Não há a mínima chance de alguém entrar à presença de Deus a não ser pelo caminho que é Jesus. Não tem nenhuma possibilidade de alguém entrar nos céus senão pela porta que é Jesus. Ele é o mediador, ele é a exata expressão do ser de Deus, ele é o revelador do Pai. Essa é a verdade que está posta nesse texto. Mas agora vem a terceira verdade, irmãos, desse texto das 5 lições. Jesus faz o mais glorioso de todos os convites. Confira comigo o verso 28, por favor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu destaco aqui alguns pontos desse convite. Primeiro, esse é um convite universal. Vinde a mim, todos vós. E o que Jesus quer dizer com todos vós? Esse todos vós inclui judeus e gentios, homens e mulheres, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos e velhos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, brancos, amarelos, pardos e negros. Não importa de onde você vem, nem para onde você vai, esse convite é para você. Ninguém está excluído desse convite. Ele é abrangente, ele é universal, ele é para todos. Vinde a mim, todos vós. Que verdade preciosa, porque nesse convite não tem exceção. Ninguém está excluído. Você coloca o seu nome dentro desse convite, é para você o convite. Mas em segundo lugar, esse convite é para um relacionamento pessoal. Ele disse: vinde a mim. Vinde a mim. E aqui Jesus está posicionando uma coisa muito importante, porque dentro do seu tempo e na sua época, as pessoas achavam que o relacionamento com Deus passava pela religiosidade farisaica.
das cerimônias, do templo, das festas, dos rituais, dos sacrifícios. E quantas vezes, meus irmãos, as pessoas estão buscando um relacionamento íntimo com Deus através de tantas coisas. Não é institucional, não é uma instituição humana, não é a igreja, não é o rito aqui, não é o rito lá, não é qualquer experiência. Vinde a mim, é um relacionamento pessoal com Ele. Isso é insubstituível. Ele é a fonte, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é tudo. E quantas vezes, amados irmãos, a nossa vida cristã vira uma relação institucional. As pessoas vêm à igreja, cantam, oram, ofertam, pregam, escutam, saem, voltam, mas não tem um relacionamento com Cristo, não tem intimidade com Ele, não conhecem a Ele, não se deleitam nele. É apenas uma coisa estrutural, é apenas uma coisa organizacional, conjuntural, eclesiástica. E Jesus está deixando claro aqui: vinde a mim todos vós, a mim, é com Ele, é só Ele que tem essa fonte, é só Ele que dá descanso, é só Ele que tem paz, é só Ele que dá alegria, é só Ele quem perdoa pecados, é só Ele quem dá vida eterna, não há outra forma. Mas em terceiro lugar, esse é um convite àqueles que têm consciência da sua necessidade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que Jesus está querendo dizer com isso? O contexto aqui, meus amados, é de que Israel estava sofrendo o grande peso do legalismo farisaico. A religião daquela época estava esmagando as pessoas. Os fariseus, à luz de Mateus 23:4, atavam pesados fardos sobre as costas das pessoas, e não aliviavam nem com o dedo. De repente, usando a linguagem nossa de hoje, ser crente estava sendo um peso, um fardo, uma coisa insuportável. Preceito e mais preceito, regra e mais regra. E de repente a vida cristã vira um uso e costume pesado. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. De repente, vida cristã se tornou uma coisa difícil, pesada, dolorosa, amarga, dificílima de viver. Tem muita gente cansada da religiosidade, do formalismo, do legalismo, das regras e mais regras. Quando o Senhor Jesus Cristo não veio para botar um peso nas suas costas, Ele não veio para trazer um peso para esmagar você, Ele veio para aliviar você, Ele veio para libertar você, Ele veio para perdoar você, Ele veio para salvar você, Ele veio para mudar a sua história. Mas, amados irmãos, eu queria destacar aqui duas coisas. Primeiro, há pessoas cansadas que precisam de descanso. Agora pensem comigo uma coisa: o que cansa uma pessoa? Jesus não está falando daquele cansaço físico, do trabalho extenuado. Você sai de casa de manhã bem cedo, trabalha o dia todo, e ao final do dia você está exausto. Chega em casa, toma um banho, se alimenta e dorme, e refaz as energias. Não é esse cansaço que Jesus está falando. Jesus está falando de um cansaço muito mais complexo, de um cansaço emocional, de um cansaço moral, de um cansaço espiritual. Sabe o que cansa, irmãos? Não é trabalho. O que cansa a nossa alma é o pecado. O pecado cansa. O pecado traz desgaste. O pecado tira o seu sono. O pecado tira a sua paz. O pecado tira o seu sono tranquilo, sereno. O pecado é um chicote que atordoa você, que atormenta você, que não deixa você descansar, que não deixa você refrigerar sua alma. E Jesus está dizendo o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Há pessoas que estão cansadas das suas fraquezas, dos seus vícios, das suas mazelas.
Há pessoas que estão cansadas da insatisfação que esse mundo produz. Tudo que você bota a mão, buscando satisfação, preencher o vazio da sua alma, parece que vai crescendo ainda mais o vazio. É só você ler o livro de Eclesiastes, quando Salomão foi procurar a felicidade. Ela é legítima. É bom você buscar a felicidade. Deus nos criou para sermos felizes, claro. Deus não é sádico. Deus tem o melhor para nós. Mas o problema é que o homem vai buscar a felicidade onde? Nas aventuras, nos prazeres, nas alegrias debaixo do sol. E tudo que você bota a mão debaixo do sol não vai satisfazer você. Nem o trabalho, nem a riqueza, nem a conquista, nem a fama, nem o sexo, nem os prazeres, nem as aventuras, nem o conhecimento, nem a inteligência humana, nada disso é correr atrás do vento. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. E aí as pessoas se cansam. Há pessoas cansadas da culpa, o chicote da culpa, da religiosidade árida, o cabresto do diabo, prisioneiro às vezes da vaidade, do orgulho, da soberba, da avareza, da ganância, da impureza. Todas essas coisas trazem cansaço, muito cansaço. E Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas vamos entender, talvez essa segunda palavra, porque ela é um pouco além da palavra cansado. Sobrecarregado, a palavra já está querendo dizer, tem uma sobrecarga, tem uma carga extra. Ele tem uma mochila muito pesada nas costas. Ele está arquejado. Ele está como que esmagado debaixo de um rolo compressor. Ele está carregando um peso que ele não suporta. Ele não aguenta mais. E tem gente, irmãos amados, pessoas que estão assim, carregando um peso e ele está gemendo, ele não aguenta mais. E quantas pessoas que tentam encontrar uma fuga para esse cansaço, na bebida, nas aventuras, em tantas coisas, e cada vez o peso aumenta um pouco mais. O pecado é um peso, a culpa é um peso, o remorso é um peso, a doença é um peso, a mágoa é um peso, os conflitos são um peso, e o peso vai crescendo. Vocês que já leram O Peregrino, de John Bunyan, um dos grandes clássicos evangélicos de todos os tempos, se lembram lá, do peregrino caminhando para o céu, e o peso em cima dele, e um volume enorme. E cada experiência que ele passa, o peso vai aumentando, e a viagem vai ficando mais amarga, difícil, até que ele tem um encontro com a cruz. E aquele peso sai das costas dele, aquele fardo sai das costas dele, e ele se vê livre, aliviado, perdoado, leve, solto, para caminhar para uma vida plena, para uma vida abundante, para uma vida feliz. Esse convite é feito para você hoje. Se você entrou aqui hoje cansado e sobrecarregado, Jesus quer aliviar você. Jesus quer tirar esse fardo das suas costas. Jesus quer resolver esse problema da culpa, do medo, da angústia, do desespero. Ele quer tirar esse peso das suas costas e trazer alívio para você. Mas há uma quarta verdade nesse texto que eu quero então enfocar. É que Jesus faz aqui nesse texto também a mais gloriosa promessa. Confira comigo o verso 28b. Ele diz assim: e eu vos aliviarei. E olha comigo o verso 29b. E achareis descanso para a vossa alma. Então vamos entender o que Jesus quer nos ensinar aqui, meus amados irmãos. Descanso para a alma. Descanso para a alma. Quem está com a alma cansada aqui hoje? Alma cansada não resolve com uma noite de sono. Alma cansada não descansa com comprimidos para dormir. Nem com Rivotril. Alma cansada não descansa com férias.
A alma cansada não descansa com viagens para os lugares mais paradisíacos da terra. Para a alma cansada só tem um alívio: é a graça de Jesus, é o perdão de Jesus, é uma reconciliação com Jesus, é uma volta para Jesus. Talvez você entrou aqui hoje cansado, muito cansado. Talvez você entrou aqui hoje precisando de alívio para a sua vida. Talvez você entrou aqui hoje precisando de voltar-se para Deus e reconciliar-se com Deus. E o Senhor Jesus está aqui hoje para dizer: se você está cansado, se você está sobrecarregado, vinde a mim, e você vai encontrar descanso, você vai encontrar descanso para a sua alma. Se você colocar hoje a sua vida nas mãos de Jesus, quem sabe hoje você vai dormir, você vai ter paz, você vai ter sossego, você vai ter descanso, você vai ter alegria, você vai ter paz. Eu estava lendo certa feita a história dos 10 homens mais ricos do mundo, hospedados num hotel de luxo em Nova York, tratando dos seus negócios. E o autor que descreveu essa cena acompanhou a história daqueles 10 homens mais ricos do mundo, num hotel de luxo, cujas conversas nas horas mais informais eram suas iates, suas viagens, suas conquistas amorosas, suas posses, seus bens. 10 anos depois, todos os 10 estavam na ruína. 5 deles cometendo suicídio, 3 deles presos, 2 deles com doenças emocionais graves, completamente arruinados. Porque as coisas deste mundo não conseguem trazer alívio para a alma, não conseguem satisfazer o coração, não conseguem atender as demandas íntimas do coração. Mas o Senhor Jesus, Ele está aqui hoje para oferecer para você descanso. E descanso significa perdão. Descanso significa alívio do fardo do pecado e da culpa. Descanso significa você estar reconciliado com Deus e restaurado por Deus. Eu acho isso maravilhoso, porque Jesus não chega para esmagar a cana quebrada. O legalismo fariseu, quando alguém errava, arrebentava com a pessoa. Mas Jesus vem cheio de graça e de misericórdia. Ele é capaz de pegar as pessoas mais machucadas e feridas da vida para restaurá-las. Ele restaurou Pedro, não esmagou a cana quebrada. Ele restaurou pessoas que estavam completamente machucadas pela vida, como a mulher samaritana, como a mulher pega em adultério. Pegou um homem arruinado como Zaqueu e foi para a casa dele, para salvá-lo. Não importa o histórico de vida sua hoje, não importa a situação que você entrou aqui hoje, não importa como você está na sua casa agora, Jesus hoje quer aliviar você, perdoar você, restaurar a sua vida, dar uma nova chance para você recomeçar uma linda caminhada na presença dele. Mas a última verdade que esse texto nos ensina, a quinta e última lição, é que Jesus chama para a mais gloriosa parceria. Confira comigo aí os versos 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o verso 30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então 3 coisas que eu quero destacar. Primeiro, é que Jesus nos chama para uma vida de propósito. Tomai sobre vós o meu jugo. Veja que Jesus não está chamando você para o ócio, Ele está chamando você para o trabalho. Mais uma prova de que o trabalho não cansa. O que cansa é o pecado. Aliás, tem muita gente que está cansada de descansar. Tem muita gente que está cansada de ficar só sentado no banco de igreja.
Você quer encontrar um propósito para a vida? Comece a trabalhar. Encontre o seu ministério. Encontre uma área para você servir. Encontre na vida um propósito. Mas a ideia aqui, meus amados irmãos, de jugo é um instrumento de trabalho. E a ideia aqui é a mais simples. Jesus era um carpinteiro. E certamente naquela época, onde todo o trabalho rural era feito com atração animal, ele deve ter feito na sua carpintaria jugos para os animais. É uma canga, onde você bota 2 animais, trabalhando um ao lado do outro. É jugo duplo. E é curioso que é sabido isso. Se você pega um boi, por exemplo, para puxar uma força, ele tem uma capacidade X. Mas se você bota um outro boi trabalhando junto, os dois, mais do que dobra a capacidade de ação, potencializa. Agora pense você que Jesus é o parceiro do jugo, e Ele é todo poderoso, e Ele é onipotente, e você é fraco, mas Ele é forte. Você é incapaz, mas Ele é capaz. Você tem limitações, mas Ele é todo poderoso. E Ele está dizendo o seguinte: vem comigo, eu estou chamando você comigo, e eu vou com você. Você não vai sozinho, eu vou com você. Você não vai trabalhar sozinho, eu vou ser sua força. Eu vou dar direção para você, eu vou dar significado para a sua vida. O seu trabalho vai ter propósito, vai ter direção, vai ter resultado. Mas notem mais, Jesus nos chama não só para o trabalho, Jesus nos chama também para o discipulado. Ele diz no verso 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Irmãos, a vida é um aprendizado com uma pessoa. É mais do que decorar frases, ou dogmas, ou doutrinas, ou versículos bíblicos. Tudo isso é da mais alta importância. Mas Ele está dizendo: você quer uma vida vitoriosa, você quer uma vida com propósito? Aprendei de mim. Olha para mim, eu sou exemplo, eu sou paradigma. Aprendei de mim. E Ele está dizendo: eu sou manso e humilde de coração. Qual era o problema que Ele tinha denunciado lá atrás? Orgulho, soberba, que fecha a porta. No reino de Deus não tem espaço para vaidade nem para orgulho, irmãos. A pirâmide no reino de Deus está invertida. Quem quiser ser o maior vai ser o menor. Porque o cabeça da igreja, o dono da igreja, o redentor da igreja, o todo-poderoso Deus é manso e humilde de coração. Você quer conhecer um cristão? Pergunta se ele é manso e humilde de coração. Se ele não é manso e humilde de coração, ele não está imitando Jesus. Se ele não está imitando Jesus, ele não é um cristão, ele não é um discípulo. O cristão é manso e humilde de coração. E o que é ser manso? Ser manso não é ser frouxo, não é ser fraco. Ser manso não é ser capacho dos outros. Ser manso é ter o poder de reagir ou de agir, mas abrir mão. Ser manso é uma pessoa que tem todo o seu potencial sob controle. Essa palavra era usada inclusive para os animais adestrados. Você tem um animal que tem força brutal, mas se ele não for adestrado, adomado ou domado, ele pode usar essa força para o mal. Mas quando ele é manso, ele vai usar todo esse potencial para o bem. Você é um cristão, e você aprende com Jesus, e quando você aprende com Jesus, as suas ações são diferentes, as suas reações são diferentes, porque você está imitando Jesus. Você é manso e humilde de coração. Você não devolve, revide com revide, você não paga o mal com o mal, você é manso de coração. Você pode até vingar-se, mas você abre mão. Você pode até ter uma reação intempestiva e dura, mas você resolve ter uma reação doce e amável, porque você é manso e humilde de coração. Você não é altivo.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e humilhou-se até a morte e morte de cruz. Quando você se humilha, Deus exalta você, pelo que o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas finalmente, Jesus garante que a vida que Ele oferece é uma vida deleitosa, quando você pega o jugo dEle, e quando você imita a Ele, porque no verso de número 29, parte B, está escrito: e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Essa ideia do suave aqui, do jugo suave, é do jugo adequado. É por isso que o carpinteiro tinha que tomar as medidas, e ir lá e experimentar no animal se não está machucando, não está esfolando o pescoço, porque na medida que o animal faz força, a canga, o jugo força o corpo dele, se não for adequado, machuca. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o jugo dos fariseus era pesado, o legalismo era pesado, as pessoas viviam arquejadas, machucadas, esmagadas, humilhadas, feridas, elas não davam conta, fardos e mais fardos. Eles diziam: se você vier comigo, se você pegar o meu jugo, se você aprender de mim, o meu jugo é suave, é adequado para você, não vai machucar, não vai esfolar o seu pescoço, vai ser suave, e você vai encontrar descanso para a sua alma, descanso para o seu coração. Meus irmãos, hoje temos crianças cansadas, tem adolescente cansado, tem jovens cansados, tem homens e mulheres cansados, tem uma população cansada, tem tanta gente completamente sobrecarregada, e não vou encontrar alívio nem nos remédios, não vou encontrar alívio nem nas viagens, não vou encontrar alívio nem nas aventuras, mas pode encontrar alívio nesta noite no Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui, e Ele é poderoso para dar alívio e descanso para a sua alma. Qual vai ser a sua decisão? Cafarnaum ouviu Jesus, Cafarnaum viu os milagres de Jesus, Cafarnaum rejeitou Jesus. E você, que conhece a palavra de Deus, que tem vindo à casa de Deus, que tem ouvido a palavra de Deus, qual será a sua decisão? Feche os seus olhos por um momento, curva a sua fronte, eu quero orar com você. O Senhor Jesus que está aqui neste lugar, Ele conhece tudo e sonda a todos. Às vezes nós escondemos o nosso cansaço das pessoas, às vezes estamos sobrecarregados, com bagagens extras, da culpa, do medo, de pecados que tenazmente nos assediam. Arrastamos esse pesado fardo, não conseguimos nos livrar dele. A religiosidade não é suficiente para tirar esse fardo. O nosso próprio esforço não consegue aliviar essa bagagem. Mas hoje Jesus está aqui para aliviar você, trazer descanso para a sua alma. E eu quero orar em seu favor. Se você anseia ver esse milagre de Deus acontecer hoje na sua vida, eu quero orar em seu favor.
E se você desejar que eu ore especificamente por essa causa na sua vida, eu queria que você levantasse uma das suas mãos para eu identificar você e orar em seu favor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Senhor Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos. Porque o teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor, veio ao mundo para libertar os cativos, para abrir os olhos aos cegos, para destampar os ouvidos dos surdos, para transformar o coração de pedra num coração de carne, e trazer para nós descanso e alívio para a nossa alma. Tu conheces as pessoas que estão aqui dentro desta casa, tu conheces as milhares de pessoas que estão assistindo agora a este culto pela internet, onde elas estão e como elas estão. E o que nós pedimos nesta noite, Senhor, é que este fardo caia por terra, que o sangue do Cordeiro agora nos livre, nos limpe, nos lave, nos purifique, e purifique a nossa consciência de obras mortas. Que nesta noite, Deus, o teu povo saia daqui leve, sem este fardo pesado, sem esta sobrecarga. Que nesta noite, Senhor, a tua graça nos assista e nos liberte de todas as amarras que prenderam a nossa vida a este jugo pesado, para nós hoje buscarmos o jugo de Jesus, que é adequado, que é leve, que traz para nós propósito na vida, sentido para a vida e descanso para a alma. Abençoa o teu povo, renova o coração do teu povo, alegra a alma do teu povo. É a nossa súplica, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.